Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos Ante os Novos Tempos, o programa que traz até você o Espiritismo, seus princípios e sua aplicação na vida, na construção da Era do Espírito. Hoje, nosso programa vai trazer, além das perguntas e respostas, que você já sabe, você que nos acompanha, nós sempre abrimos o programa com as perguntas que os nossos telespectadores nos enviam, e na sequência, nós teremos no quadro Entrevista a presença de Valci Silva, que é entrevistado por Orson Peter Carrara sobre o tema dependência química. Depois nós vamos continuar a explorar o conteúdo do livro meu Deus do céu, Antologia dos Imortais. Depois vamos continuar a explorar o conteúdo do livro Antologia dos Imortais e hoje nós teremos o comparecimento de dois poetas, Rodrigues de Abreu e Carlos Fernandes. No Para Viver Melhor, o vídeo vai tratar do tema Não se deixe abater. E vamos encerrar o programa lá no Entendendo com o Espiritismo, conversando sobre vida em outros planetas. Tudo isso, a partir de agora, construindo o nosso mundo de regeneração, o mundo onde o bem vai predominar. Iniciamos então agora Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Hoje no Perguntando e Aprendendo nós temos 5 participações e vamos iniciar com a Marinalva Bueno, que é lá de Governador Valadares, Minas Gerais. Ela pergunta: tenho vários amores queridos, familiares, que desencarnaram há mais de 10, 20 anos. Vou me reencontrar com eles quando eu desencarnar? Marinalva, essa é a beleza da doutrina espírita, ao nos informar que a vida continua após a morte e que os afetos nunca se perdem. Então, em existindo um amor verdadeiro da sua parte para esses familiares queridos e vice-versa, sim, muito provavelmente, quando chegar a sua vez de retornar ao mundo espiritual, você terá essa bênção, essa alegria de reencontrar esses amores queridos, esses familiares que há 10, 20, 30 anos retornaram ao mundo espiritual. Claro que existem algumas condições para isso, e a primeira é ter laços de afeto com base no amor verdadeiros. Então, para isso, ore sempre por eles, peça por eles a Deus, recorde só as coisas boas que você conviveu ou ouviu falar deles, caso
não tenha tido a convivência direta. Tudo isso facilitará o seu reencontro com esses familiares queridos. E nunca deixe de promover o bem. Faça da caridade a luz da sua vida, para que você também, ao desencarnar, tenha as condições espirituais ideais para esse reencontro com familiares queridos. Agora, se você não puder reencontrar todos, calma, porque o tempo é esse nosso grande tesouro, é um tesouro divino. Os que desencarnam, estando no mundo espiritual, não ficam ociosos. Eles vão estudar, vão trabalhar, dando continuidade ao seu progresso. E não sabemos qual é a condição espiritual de cada um. Mas, em tese, em princípio, se houverem as condições realmente boas, necessárias, sim, haverá esse reencontro. Se não for de imediato, mas com o passar do tempo, no seu retorno, no meu retorno, no retorno de todos nós ao mundo espiritual. É o amor que vibra em todo o universo e, portanto, os que se amam têm que se reencontrar no pós-morte. Bem, nós temos agora a participação do Carlos Trende, que é da cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Ele pergunta: tenho visto na internet muita divulgação banal, jocosa, dos princípios espíritas e da comunicação mediúnica. Isso não é um desserviço ao espiritismo? Carlos, com certeza, as pessoas que estão utilizando a internet para falar do espiritismo de uma forma jocosa, fazendo piadas, normalmente são pessoas que não compreenderam a profundidade e extensão do espiritismo para a transformação moral dos indivíduos e da humanidade. Porque o espiritismo é uma doutrina muito séria, que não se aprende brincando. Isso são palavras de Allan Kardec, já em O Livro dos Espíritos, a obra básica da nossa doutrina. Nós compreendemos que, vez ou outra, algum humorista, alguma pessoa ligada a algum meio cultural, utilize alguns termos da doutrina espírita de uma forma mais humorística, fazendo humor. Mas que esse humor seja um humor sério, seja realmente um humor elevado. É isso que nós queremos, porque o espiritismo não é uma brincadeira. A mediunidade não é um fenômeno corriqueiro qualquer. Trata-se da comunicação dos desencarnados conosco, que somos encarnados, trazendo para nós a realidade da vida espiritual, as instruções morais para a nossa existência. E o espiritismo, sendo filosofia, ciência e religião, não pode realmente ser motivo de chacota, de piadas, nada disso. E isso acaba realmente sendo até um desserviço em relação à divulgação do espiritismo. Então nós sempre solicitamos a todos os divulgadores do espiritismo que tratem a doutrina de forma séria. O linguajar, claro que ele pode ser adequado aos tempos atuais, o linguajar das redes sociais, mas sem deturparmos o espiritismo, sem colocá-lo no chão, porque o espiritismo está aqui na Terra para elevar o nosso padrão moral, o nosso padrão de conduta, de comportamento. Então tomemos cuidado com o que nós divulgamos, o que nós compartilhamos através da internet em relação ao espiritismo, chamando também aqui a atenção a determinadas divulgações que, na verdade, colidem
com princípios que formam o Espiritismo. E nós precisamos estudar a doutrina para ter esse discernimento do que é o correto e daquilo que não é correto quando se fala de Espiritismo pelos meios de comunicação. Então, vamos tomar cuidado e vamos divulgar corretamente o Espiritismo, esta doutrina maravilhosa que nos legou a imortalidade da alma, a continuidade da vida após a morte e a nossa caminhada rumo à perfeição. E continuando o nosso Perguntando e Aprendendo, agora nós temos uma pergunta que vem de São Paulo, capital. Ela foi feita pela Rosana Takeshi. Ela indaga: por que um dirigente cancela os trabalhadores numa casa espírita, dizendo que eles estão doentes e com obsessores? Não deveríamos acolher estes irmãos? Oh, não resta dúvida. Jesus, nosso mestre, não veio para os sãos, e sim para os doentes, e ele se referia aos doentes da alma. O Espiritismo, como doutrina que revive o Evangelho, tem que estar aberto para receber aos doentes da alma. Ora, obsessores, obsediados, pessoas com transtornos mentais, etc., etc., todos são muito bem-vindos no centro espírita e devem ser acolhidos com toda fraternidade. Infelizmente, nós ainda encontramos dirigentes de centros espíritas que fazem um espiritismo a seu modo, por falta de estudo, por ignorância. Relato aqui um caso acontecido comigo, em determinado centro espírita da cidade do Rio de Janeiro, onde invariavelmente, sempre que convidado para fazer a palestra na reunião pública, quando chegava ao final, eles tinham, e eu estou colocando eles tinham, porque não tem mais, tudo isso foi superado, mas na época, eles quando terminavam a reunião pública, a palestra, eles então reuniam os médiuns à mesa, ali mesmo no salão, e enquanto o passe era ministrado, aqueles médiuns recebiam, e eu vou colocar aqui entre aspas, os espíritos que obsediavam as pessoas presentes na plateia e que estavam ali recebendo o passe. Eu, como palestrante, segundo norma da casa, também era obrigado a receber o passe, que aliás é ótimo, é muito bom. Mas sempre que chegava a minha vez de receber o passe, sempre tinha um médium que recebia um obsessor, um espírito que estava lá me obsediando. E eu ficava lá me perguntando, como pode ser isso? Se eu estudo espiritismo, tento pautar a minha vida da melhor maneira possível, estudei o tema, falei do evangelho, e sempre tem um obsessor em cima de mim, todas as vezes que eu venho aqui nessa casa espírita. Então, é o espiritismo à moda do dirigente. Porque isso, essa prática, ela não é referendada pelo espiritismo, ela não se encontra nas obras da codificação, as obras de Allan Kardec. Então, dirigente que viu obsessor em todo frequentador e trabalhador da casa e que fica afastando os trabalhadores, esse é o doente da alma. É esse que está precisando de tratamento e esclarecimento. E é preciso conversar com esse dirigente e tentar abrir os seus olhos, porque não é conduta do dirigente espírita ficar expulsando as pessoas do centro espírita, não permitindo que atuem com essa desculpa que as pessoas estão doentes, estão obsediadas, porque não é assim que acontece. Centro espírita é escola e hospital ao mesmo tempo, e a todos deve receber. Bem, vamos agora à participação da Daniele Bastos, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ela pergunta: quando a pessoa desencarna, no primeiro momento, o espírito fica sem saber o que fazer,
sem saber para onde ir, ou é levado imediatamente para algum lugar? Bem, para responder esta pergunta, nós precisamos utilizar uma palavra-chave: depende. Depende do maior ou menor grau de desprendimento da pessoa das coisas materiais. Depende do seu maior ou menor preparo espiritual para encarar a morte e a continuidade da vida. Depende da maior ou menor semeadura do bem que essa pessoa realizou aqui na existência. Depende de vários fatores. Portanto, nós vamos ter N casos de desencarnação. Há os espíritos, as pessoas que desencarnam, e por tudo que fizeram, pelo trabalho que realizaram consigo mesmas, de se melhorarem, de se transformarem moralmente, são pessoas que quase e imediatamente vão se desligar do corpo material, do corpo biológico, e já vão ser muito bem recepcionados pelos seus amigos e familiares que se encontram do mundo espiritual. E terão a satisfação do encontro com a felicidade. Há outros que ficarão completamente perdidos, sem sequer entender o que aconteceu com eles. E assim por diante. A chave para sermos atendidos, a chave para termos um encontro com o nosso guia espiritual, com os nossos familiares, amigos da espiritualidade, é a nossa transformação moral. É o nosso esforço em praticarmos a caridade e amarmos o próximo. É isso que vai dizer do quadro espiritual que teremos logo após o fenômeno da desencarnação. Então, não dá para nós darmos aqui uma resposta única. Nós temos, em verdade, várias respostas. E a literatura espírita é farta quanto a isso, a começar pelo livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, da sua segunda parte, quando nós temos os depoimentos dos próprios espíritos, as obras do espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, as obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco, entre outras obras da literatura espírita que estudam essa temática e nos trazem variados exemplos do que nos acontece após o fenômeno da morte. Então vamos estudar para compreender que não existe um caso único, mas centenas, milhares de casos que podem ocorrer conosco, mas se nós nos prepararmos para bem desencarnarmos, a tendência é que sejamos muito bem recepcionados, até porque ninguém fica desamparado, porque isso é da lei divina que tem por base o amor. Muito bem, vamos aqui à última participação no Perguntando e Aprendendo, e esta vem lá da Bahia, da cidade de Vitória da Conquista. A pergunta é feita pela Rosângela Aquino. Devemos orar de um modo geral por todos ou individualmente? Pergunto, porque a lista de nomes só cresce e muitas vezes acabo deixando alguém de fora sem querer. Rosângela, apazigue o seu coração. Hoje, com os meios de comunicação tão bem desenvolvidos e instantâneos, nós recebemos muitas solicitações de oração, seja para pessoas que desencarnaram, seja para pessoas que estão adoentadas, acamadas, estão hospitalizadas, pessoas que estejam passando por transtornos mentais, espirituais, e de fato, são muitos nomes, muitas pessoas. E é claro que nós não podemos começar a fazer uma lista de nomes interminável. E na hora de orarmos para essas pessoas, ficarmos lendo essa lista, com 50, 60, 70, 80 ou mais nomes.
o que nós devemos fazer é orar indistintamente por todos. Ou seja, fazer uma oração que sirva para todas as pessoas às quais nós recebemos os nomes para orar por elas. Nós podemos fazer um ou outro destaque, ou fazer orações de uma forma assim geral, orações para os que se suicidaram, orações por todos aqueles que estão hospitalizados, orações por aqueles que estão sofrendo a influência obsessiva. Nós podemos fazer isso. Porque não é produtivo ficarmos lendo nome, cidade, estado e o problema de cada pessoa que nós recebemos e fazendo isso todos os dias. É importante orar por todos os nossos irmãos e irmãs, quer estejam encarnados ou desencarnados. Mas não há essa necessidade de ficarmos anotando os nomes, digitando os nomes, imprimindo lista e ficarmos lendo em voz alta esses nomes. Porque na oração ou prece, o que vale são duas coisas: pensamento e sentimento. É isso o que vale. E o pensamento é que se comunica com o Espírito. É através do pensamento que os benfeitores espirituais vão levar o atendimento a todos esses aos quais estamos endereçando o nosso pensamento e que se encontram lá na nossa lista. Então não há necessidade de ficarmos lendo os nomes, mas sim de dirigir o nosso pensamento fraterno, de bondade, caridoso, com todo o sentimento, a todos aqueles os quais nós recebemos solicitação de endereçar as nossas orações a benefício de cada um, tá bom? Então, não fique mais preocupada de ficar decorando os nomes ou ficar anotando todos eles para ter que falar um por um e fazer preces individuais. Nós podemos fazer a prece de uma forma geral a todos aqueles, então, que estão naquela nossa lista ou que estão na nossa mente, tá bom? E assim, todos serão atendidos dentro das suas necessidades. Bem, chegamos ao final do Perguntando e Aprendendo. Espero que você tenha gostado, mas eu estou sentindo falta da sua participação. Não fique com dúvida. Envie sua pergunta. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação para que você possa enviar a sua pergunta, para que você saiba o que o Espiritismo pensa a respeito deste ou daquele tema. Estamos combinados? Faça então a sua participação aqui no Ante os Novos Tempos, enviando então a sua pergunta. Mas agora está na hora da entrevista, o nosso Conversando sobre Espiritismo, que é trazido por Orson Peter Carrara. No programa de hoje, nós vamos ter a entrevista com Valci Silva, que é psicólogo e especialista em atendimento a dependentes químicos. Valci também é espírita e é entrevistado por Orson Carrara justamente sobre o tema dependência química. Vamos então assistir essa entrevista com um tema muito importante, muito oportuno. Rodando o vídeo. Conversando sobre Espiritismo. Meus amigos, jogo rápido. E agora com Valci Silva, da cidade de Tupã, psicólogo, palestrante espírita, autor de livro e com uma grande experiência de décadas em dependência química e drogadição. Valci, o que você diz sobre a dependência química? Os fatores são múltiplos. O que a sua experiência como psicólogo clínico especializado em dependência química, o que você diz para o nosso público? Bom, na nossa experiência, em geral, os casos todos pelos quais nós trabalhamos, auxiliamos, orientamos,
nós tínhamos por detrás fatores chamados psicossociais, que são as causas associadas à natureza em si do indivíduo, do sujeito, e a sua vida sociofamiliar, laboral e meio que ele vivia. São questões básicas, tipo a personalidade fragilizada do indivíduo, de uma história cultural, intelectual e moral, muitas vezes difícil, por circunstâncias familiares também comprometidas. Então, esses fatores múltiplos, vamos dizer, têm levado as pessoas ao consumo do álcool, das drogas em geral. Especificamente falando do álcool no Brasil, ele é uma droga muito social, uma droga muito glamourizada no Brasil. Ele é consumido tanto na esquina da favela quanto nos grandes salões das grandes autoridades, das grandes culturas. Ele é idolatrado, infelizmente. Então, isso tudo leva o sujeito, às vezes, ingenuidade, envolver-se e comprometer-se com aquela substância de maneira simplória e ingênua. Mas por detrás há os fatores psicoemocionais, sociais, personalidade do indivíduo. Valci, isso pode ser considerado uma fuga do indivíduo para tentar libertar-se dos seus traumas e problemas. A dependência química pode ser considerada um flagelo? Ela pode, porque nós temos aí dos chamados 7 bilhões e 400 milhões de habitantes no planeta hoje, num gráfico, se a gente fosse expor ele aqui, um percentual aí de 4% da população mundial consumindo drogas. Veja, 4%, não é experimentando drogas. Experimento, o número é muito maior, mas consumindo, que dá aí perto de 300 milhões de pessoas na dependência. Coloca-se os agregados e os ligados a estas pessoas, nós temos aí perto de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas comprometidas com a droga, direta e indiretamente. E que por detrás disso tem o tráfico, que é assustador. Valci, e como consequência e desdobramento das drogas vai além da saúde física do envolvido, os prejuízos para a família são gigantescos. Você que lida com todos esses casos na experiência clínica e na experiência de décadas no trato com a questão, qual que você vê o fato que te chama mais atenção? É grave muito grave esse contexto, porque as famílias em geral, onde não há muitos recursos, que é a grande maior parte dos brasileiros com essa problemática, o indivíduo começa a subtrair do próprio lar os pertences, os objetos, os bens. Já tive casos em que a pessoa vendeu o próprio carro, na verdade não vendeu, deu na troca da dívida que ele tinha com o traficante o seu próprio veículo, que era o seu veículo de trabalho, de locomoção. Então chega-se a absurdos assustadores. Por exemplo, ele rouba de casa o bujão de gás, o tênis, a roupa, a vitrolinha, o rádio da mãe, a televisãozinha pequena, o ferro de passar a roupa. Tem um fato curioso, há muitos anos atrás aqui em Tupã, um determinado traficante foi disparatado, como diz a polícia, foi espancado o seu ponto, e na casa dele encontrou-se, para você ter uma ideia, uma espécie de departamento de produtos, onde ele tinha, num galpão, no fundo da enorme, coisa assim de 1.000 metros quadrados, nada pequeno, onde ele tinha prateleiras e onde tinha um depósito de equipamentos, de objetos domésticos, tudo separado por produtos. E ele tudo aquilo revendia, repassava aquilo, porque o sujeito ia na boca de droga, não tinha dinheiro, trocava pelo ferro elétrico da mãe, pelo liquidificador, pelo bujão de gás, por exemplo. Ele tinha um departamento, uma loja de departamentos no fundo da casa dele. Então, você imagina o prejuízo que essas famílias todas tiveram, do ponto de vista material, nós estamos falando naturalmente, nos seus bens, na sua estrutura doméstica, sem contar os sofrimentos morais,
zero a família, né? Nas quais ele vive. Muito bem, Valci. Você como palestrante em centros espíritas, mas também em escolas, empresas, convidado a falar sobre drogadição, você publicou um livro. Mostra ele para o nosso público, por favor. Mostra. Deixa eu localizar ele aqui, porque nós tiramos ele de cena, não salvo engano, e eu preciso localizá-lo. Ele está aqui, olha. Esse livro, ó. Editora M, Drogas. Qual é o subtítulo dele? Drogas, causas, consequências e respiração. Ele é uma abordagem multifatorial das drogas, né, neuropsicológica, fisiológica e espiritual. Mas a gente fica sempre com o título maior, drogas, causas, consequências e recuperação. Onde aqui nós trabalhamos com a história das drogas na humanidade e fomos adentrando a cada drogas mais importantes, as modernas, as misturas das drogas. Temos capítulo especial para o álcool, para o tabaco. Temos um capítulo curioso, né? A família, a sociedade e as drogas, onde a gente faz uma reflexão dessas implicações todas que nós estamos falando aqui, resumidamente na nossa fala. Um livro que já está na 9ª edição. Esse ano era para ter ocorrido uma nova edição, mas em razão da pandemia, como citamos, as editoras, né, você sabe muito bem disso, estão paralisadas, né? E nós temos um novo livro aí para lançar, esse um pouco diferente deste atual, um título provisório de Família, Pais e Filhos, onde também nós estamos colocando a nossa experiência, todos esses anos de clínica e todos esses anos de doutrina espírita, de palestras, de encontros, de eventos, né? E também nele eu agrego 2 capítulos desse livro que você acabou de ver na tela, Drogas, Causas, Consequências e Recuperação, porque ali, como ele trata da família, a gente pegou os 2 capítulos, a família, a sociedade e as drogas em geral, para instruir as famílias nesse livro também. E estamos conversando aí para ver em que tempo possível ele pode ser ditado, né? Muito bem. Para encerrar, Valci, se você pudesse resumir numa frase, ou numa expressão, ou numa palavra, o que você diria para a pessoa que está na dependência e deseja sair dela? Olha, enfrente-se, assuma essa dependência e você estará dando um enorme passo para recuperar-se e superar essa dependência. Enfrente-se. Muito bem. Jogo rápido com Valci Silva, psicólogo de Tupã, com vasta experiência no campo da dependência química. Muito obrigado, Valci. Obrigado, um abraço a você e a todos que estiveram conosco. Bem, acabamos então de assistir a entrevista de Orson Peter Carrara com Valci Silva, falando então sobre a dependência química à luz da psicologia e do espiritismo. E realmente foi muito gratificante, conseguimos ter aí em rápidos minutos bons aprendizados. E agora nós vamos nos preparar para o quadro Poesia Espírita. Hoje nós vamos trazer 2 poetas que escreveram seus poemas através de Chico Xavier. Nós vamos conhecer Rodrigues de Abreu e também Carlos Fernandes. Vamos então iniciar a Poesia Espírita. Poesia Espírita. Continuando a explorar o conteúdo do livro Antologia dos Imortais, livro esse que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e publicado pela Federação Espírita Brasileira, livro que reúne poetas brasileiros e portugueses. E lembrando que o nosso querido Chico Xavier, ele psicografou poetas das mais diversas escolas literárias e poetas que viveram em tempos diferentes. Por isso, Monteiro Lobato, em vida, quando viu a produção mediúnica do Chico Xavier, disse a seguinte expressão, usou a seguinte expressão: eu não sei dizer se essa produção
é desses espíritos ou se é desse médium. De qualquer maneira, ele precisa receber uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Essa foi a expressão de Monteiro Lobato sobre o nosso Chico Xavier. Pois bem, hoje nós vamos ter, primeiramente, o poeta Rodrigues de Abreu. Vamos conhecer ele um pouquinho? Rodrigues de Abreu nasceu em Capivari, no estado de São Paulo, em 27 de setembro de 1897 e veio desencarnar em Bauru, também no estado de São Paulo, a 24 de novembro de 1927. Rodrigues de Abreu foi poeta, teatrólogo e educador. Escreveu nos principais jornais e revistas do país. Tendo a infância uma das mais afanosas, ele iniciou o curso primário em Piracicaba, que também é no interior do estado de São Paulo. Depois ele vai se radicar na capital paulista e escreveu vários livros e atuou muito nos jornais e revistas de sua época. Bem, Rodrigues de Abreu então retorna através da mediunidade de Chico Xavier e no livro Antologia dos Imortais ele nos brinda com o poema Renascimento. O que sentes agora, já sentiste. O que pensas agora, já pensaste. O que dizes agora, já disseste. E aquilo que desejas novamente fazer, muita vez já fizeste. Resguarda, assim, o sonho de luz e de beleza que bebeste na altura para a nova jornada, sentindo no amor puro, pensando de alma reta e renovada, falando com nobreza e conservando, em suma, a lei do bem de cor, a fim de que realizes a bondade para a vida maior. Todo berço na terra é novo marco, e a alma reencarnada é como a estrela refletida no charco. Então eis aqui o poema Renascimento, de Rodrigues de Abreu. Vamos agora destacar o poeta Carlos Dias Fernandes, que também comparece no Antologia dos Imortais, através do nosso Chico Xavier. Vamos então também conhecer um pouquinho desse poeta. Ele reencarnou na cidade de Mamanguape, na Paraíba, em 20 de setembro de 1875, e veio a desencarnar na cidade do Rio de Janeiro, em 9 de dezembro de 1942. Nosso Carlos Dias Fernandes foi jornalista, romancista, poeta, crítico e autor dramático. Ele viveu no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Pará, também teve uma parte da sua vida em Recife, Pernambuco, e ele muito escreveu, tanto nos jornais e revistas da sua época. Bem, Carlos Dias Fernandes retorna então através de Chico Xavier e nos brinda com o poema Ternura Maternal. As paredes da casa em vão procuro. Quero dizer adeus e não consigo. Vejo apenas o vulto amargo e amigo da morte que me estende o manto escuro. Choro a estirar-me, trêmulo, inseguro. O leito ensaia a pedra do jazigo. Padeço, clamo, e indago a sós comigo, qual pássaro que tomba contra um muro. A névoa espessa enreda o corpo langue, é o terrível crepúsculo de sangue que me tinge de sombra os olhos baços. Mas surge alguém, no caos que me entontece. É a minha mãe, que alonga as mãos em prece, doce estrela brilhando nos meus braços. Ave que torna, enxaga ao brando ninho,
ouço divina música na sala. É a sua voz celeste que me embala, motes do lar que tornam de mansinho. Ergo-me agora. O corpo é o pelourinho de que me desvencilho por beijá-la. Mãe, minha mãe, suspiro, erguendo a fala, a soluçar de júbilo e carinho. Dorme, filho querido, dorme e sonha. Nossa velha canção terna e risonha regressa com beleza indefinida. Tomo-lhe os braços em que me acrisolo e durmo novamente no seu colo, para acordar no berço de outra vida. Esse belíssimo poema de Carlos Dias Fernandes, Ternura Maternal, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e que está no livro Antologia dos Imortais. E assim nós encerramos a Poesia Espírita no programa de hoje, porque ainda há muito mais poetas para vermos nessa obra maravilhosa do nosso querido Chico Xavier. Mas agora, depois dessa poesia, falando do retorno ao mundo espiritual e sendo recepcionado pela mãezinha querida, nós vamos para o vídeo do Para Viver Melhor. E hoje com o tema Não se deixe abater. Vamos então rodar o nosso vídeo. Você está de semblante desanimado, alegando que nos últimos tempos tudo vem dando errado em sua vida, que nada dá certo e que não consegue sair do desânimo? Cuidado, você está em depressão. Acione sua fé em Deus e sua força de vontade. Lembre que nada acontece por acaso. Os altos e baixos da existência acontecem com qualquer pessoa, mas não são motivo para desistir de viver. Auxilie quem está precisando de ajuda. Leia um bom livro. Realize o Evangelho no lar. Não esqueça da oração. Tenha objetivos a alcançar e lute por eles. Seja voluntário numa obra social. Procure perceber as coisas belas e positivas ao seu redor. Ocupe-se utilmente. Frequente bons ambientes. Procure os amigos. Exercite a caridade. Viva de forma positiva e diga adeus para a depressão, vivendo mais feliz. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. No Entendendo com o Espiritismo, hoje nós vamos conversar sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Você deve saber que a nossa ciência sempre se indagou dessa possibilidade. Será que existe vida em outros planetas? E estamos lançando sondas espaciais que estão chegando, pelo menos aos planetas do nosso sistema solar. E através das pesquisas astronômicas com os nossos super telescópios, nós estamos vasculhando os outros sistemas, estamos vasculhando o universo à procura de planetas que sejam assemelhados ao nosso querido planeta Terra. Porque, segundo tese que é muito abordada pelos cientistas, para termos vida em outros planetas, teremos que ter planetas que tenham uma composição atmosférica, terrena, se assim podemos nos expressar,
semelhante ao do planeta Terra. Isso porque os nossos cientistas estão focados na vida orgânica como a conhecemos aqui na Terra. E de fato nós já estamos encontrando os chamados exoplanetas, assim chamados porque, em princípio, pelas pesquisas astronômicas, eles são assemelhados ao planeta Terra e, portanto, teriam a probabilidade de vida. Só que nós temos que entender que os planetas, por todo este universo, eles não têm que ser semelhantes à Terra para possuírem vida. Aliás, basta olhar aqui para o nosso planeta, porque nós temos vida sobre a face da Terra. Nós temos vida abaixo da crosta terrena. Nós temos vida nos oceanos. Nós temos vida no ar. Nós temos seres que respiram e dependem do oxigênio. E nós temos seres que não dependem desse ato do respirar. E assim por diante. Ora, nós temos, portanto, uma diversidade de vida aqui na Terra tão grande que, obviamente, essa diversidade deve existir em todo o universo, em todos os planetas. E temos também, e aí entra o Espiritismo, a vida espiritual. A vida na dimensão espiritual. Porque nós viemos da dimensão espiritual e para ela retornaremos como almas ou espíritos que somos. E é uma vida, então, completamente diferente do que conhecemos aqui na Terra, porque não é uma vida material. Não depende dos componentes do planeta Terra para existir. Portanto, para o Espiritismo, a possibilidade de vida em outros planetas é uma possibilidade absolutamente concreta, seja vida material, seja vida espiritual. E vamos fazer aqui um raciocínio lógico. Por que haveria vida apenas no planeta Terra? O Sistema Solar é um dos menores planetas. Na Via Láctea, a qual nosso sistema pertence, o planeta Terra é insignificante em termos de tamanho, por exemplo. E por que existiriam bilhões de planetas por este universo para ter vida apenas aqui? Por que Deus construiria uma casa tão grande? Todos os outros planetas, astros, sóis, girando por este universo só para o nosso deleite? Isso quando lembramos de olhar para o céu. Não, isso não é lógico. Então, há que ter vida em outros planetas, porque a lei divina é a lei de evolução. Todos nós somos destinados à perfeição. Mas como chegar à perfeição vivendo só aqui neste planeta Terra? Que é um planeta onde nós não conseguimos encontrar, por exemplo, a felicidade, onde não conseguimos nos desenvolver intelectualmente na plenitude, onde temos muitas dificuldades de ordem moral. Então, para realmente crescermos nessa lei de evolução e chegarmos à perfeição, há que ter vida em outras dimensões, há que ter vida em outros planetas. E o Espiritismo nos indica que, de fato, nós temos os planetas que são mundos primitivos, outros que são mundos de expiações e provas, outros que são mundos de regeneração, outros que são mundos felizes, outros que são mundos celestiais, numa gradação muito grande entre essas 5 principais. E aí sim, nós compreendemos esse universo imenso, incomensurável, do qual conhecemos ainda muito pouco. Portanto, à luz do Espiritismo, sim, existe vida em outros planetas e essa vida não tem que ser esta que nós conhecemos aqui na Terra, orgânica,
com este corpo fisiológico muito material ainda. A vida também em outras formas e dimensões, porque não podemos deixar de levar em conta também a vida espiritual, que interage aqui conosco, porque é simplesmente uma outra dimensão vibratória. É, portanto, uma questão, sim, filosófica, de lógica e também científica, e temos certeza que a nossa ciência chegará também a essa conclusão e vai encontrar, pouco a pouco, os fatos demonstrando a vida em outros planetas. Bem, chegamos ao final de Ante os Novos Tempos, agradecendo a sua companhia, a sua participação. Aprendemos um pouco mais com o Espiritismo, que é uma doutrina que está trabalhando para a nossa transformação moral individual e coletiva, para termos uma humanidade melhor, uma humanidade em plena era do Espírito, para que saiamos da condição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração com um predomínio do bem. Façamos, portanto, a nossa parte na criação divina, aprendendo, acima de tudo, a nos amar. Paz em seu coração, um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.